A ocorrência de intoxicações geradas a partir do consumo de plantas tóxicas é um grande problema na medicina veterinária, tanto para os pequenos animais, como cães e gatos, quanto para as espécies usadas na produção, como caprinos, bovinos e equinos. E a fim de transmitir conhecimento de forma simples e fácil para a população, conversamos com profissionais adequados com conhecimento no assunto. Acompanhe. Francisco, quais seriam as principais plantas tóxicas da região semiárida? As principais plantas tóxicas que são encontradas na região semiárida que causam aborto é o pereiro e a jurema preta. O pereiro e a jurema preta são plantas do grupo C3, né, que são plantas que metabolizam o nitrogênio e são plantas que têm uma fonte proteica muito boa para os animais. Então, consequentemente, o produtor, ao saber disso, eles tentam fornecer essas plantas para os animais ou deixar os animais livres no pasto, eles vão pastejar e consumir essas plantas, só que em alguns períodos, que no caso são períodos de muito... quando há redução dos níveis de chuva, que como a gente trata da região semiárida, a gente está vendo que o nível de água ele varia, a gente só tem período seco e período chuvoso. Então, no período seco, na estação seca, onde a planta ela recebe menos água, ela sofre um estresse. Então, tanto a jurema como o pereiro, ao estarem lá disponíveis para os animais, e se ela já sofre um estresse hídrico, ou seja, falta de água, consequentemente, os animais eles tendem ao consumir, causar um dano à planta, que no caso aí é causando um estresse físico. Então, esse dano físico, que é a partir do momento que ele morde as folhas, a planta ela tende a enviar as toxinas para as folhas. E daí o animal, ao consumir, pode se contaminar, e se o animal já estiver em gestação, acomete em intoxicar tanto ele como o feto. E aí, como as plantas já tendem a atingir, né, o sistema neurológico, o animal ele tende a ter algumas características como que não é de comum ele se habituar, como às vezes ficar em pé, tremores, salivação, e até mesmo isso acomete a ele não conseguir consumir mais o alimento, e o produtor ele tende a ter danos, né? Danos na sua produção. Mas de toda forma cabe a ele observar na sua propriedade a questão do monitoramento, ter cuidado com os animais, porque em termos de ciclo, até o ciclo do caprino, porque são animais que sofrem muito desse consumo dessa planta e tende a se intoxicar muito mais rápido, mais fácil. Então o ciclo tanto dos caprinos como dos ovinos, eles tendem a, se o produtor está utilizando e bate esse ciclo reprodutivo com o tempo a época que a planta está com maior deficiência hídrica, acomete nele se intoxicar mais facilmente, e isso para o produtor não é legal. Então assim, cabe ao produtor se planejar, se organizar e, ao observar essas plantas na sua propriedade, ter o maior cuidado para evitar que os animais eles tendem a subir, porque os animais, principalmente caprinos e ovinos, eles tendem a subir nas galhas, consumir, e aí são hábitos deles comuns que o produtor ele pode se organizar na sua propriedade e evitar que coisas desse tipo aconteçam, porque a questão da intoxicação é algo muito sério, e principalmente para essas plantas que já estão sendo relatadas que causam aborto para a nossa região. A senhora pode nos falar se é comum casos de intoxicação em cães e gatos por plantas tóxicas? É bem comum, sim, devido a essas plantas, né, terem fácil acesso nos animais que são domiciliados. E aí é bem importante que o tutor ele tenha conhecimento dessas plantas para que ele não tenha em casa, e caso tenha, deixar o animal, né, não ter contato com essa planta, para que ele não venha desenvolver sinais de intoxicação. Em casos de ingestão das plantas, quais os sinais mais comuns visualizados? E pode gerar aborto?
Nos pequenos animais, né, é mais comum outros sinais associados, né, à ingestão de plantas tóxicas. São elas desde a salivação excessiva, vômito, náusea, pode acontecer também diarreia e em casos mais graves o animal ele pode desenvolver até sinais neurológicos e se não socorrido a tempo, né, ele pode chegar aí a óbito também. Se notado pelo tutor alguns sinais desses que a senhora citou, como proceder? Bom, né, o ideal é que o animal ele seja encaminhado para um atendimento veterinário para que ele acompanhe esse paciente e faça os procedimentos que são necessários para salvar, né, muitas vezes a vida do animal. Mas tem algumas recomendações que a gente orienta ao tutor de fazer até chegar ao atendimento veterinário. Seja ela, né, de não oferecer nada que induza o vômito, se você não sabe o que foi que o animal comeu, né, qual foi a planta específica. Como tem muitas pessoas que dão leite, dão gema de ovo, então não é indicado fazer esse tipo de conduta. E às vezes também pode fazer a limpeza do local do animal, né? Se ele ingeriu por meio da alimentação, fazer a lavagem da boca com água corrente, se for alguma planta que causa irritação da pele, né? Fazer a lavagem também com bastante água e evitar que o animal tenha mais acesso a essa planta e principalmente levar um socorro veterinário para que o animal tenha atendimento específico. Muito obrigada. Tá.